Olá, hoje é quinta-feira, dia 2 de abril. Espero que você esteja bem, que você esteja crescendo em confiança no Senhor, caminhando com Ele. Não deixe o seu ânimo ficar abatido com tudo isso que a gente está ouvindo. Há uma palavra que diz assim: é preciso que passemos por muitas provações para entrar no reino de Deus, para compreender essa realidade nova, para fazer uma leitura que vai além. Talvez o sofrimento tem essa função também pedagógica que pode nos ajudar muito, deixar de ver a vida superficialmente e ver o sentido mais profundo. Deus não ama a morte nem o sofrimento, mas Deus é capaz de fazer com que o sofrimento produza também frutos muito bons. Então faça desse tempo, essa quaresma mais difícil que eu acho que toda a humanidade, pelo menos desses tempos, já viveu, essa quaresma seja profundamente frutuosa. Não será em vão tudo isso. Sim, é muito sofrimento, é muito difícil, mas é um tempo também de grandes aprendizados, da gente aprender e sair muito melhores. A humanidade certamente sairá muito melhor de tudo isso e, sobretudo, aproveite esse tempo para crescer em solidariedade, pensando no próximo que sofre, pensando nos pobres que até então estavam tão invisíveis e que agora a gente se dá conta de como tem vivido mal os nossos pobres e a gente, tão preocupado com a gente mesmo, nem se dava conta. Que cresçamos toda a sociedade nesses tempos de crise, saiamos muito melhores. Vamos à palavra que vai nos ajudar, mais uma vez, a crescer na graça de Deus. João capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, a resistência vai crescendo. Jesus vai dizer agora que se Abraão fosse vivo, Abraão, o fundador do povo, não é aquele que Deus chamou para viver da fé, um caminho inteiramente novo, Abraão que seria o pai daquele povo, Moisés vai ser o organizador do povo, mas Abraão é o pai daquele povo, o pai na fé. Ensinou a viver de fé, mas eles estão vivendo apenas de tradicionalismos, não estão vivendo da fé. Se a fé habitasse plenamente o coração deles, abririam-se para Deus e ficam justificando o seu não crer com a própria tradição que tem. Que pena! Às vezes a gente é assim, para não crer em Jesus. Olha o que ele falou, que a todo aquele que cresce nele não morreria eternamente. Eles acham um absurdo. Jesus, por acaso, pode assegurar a vida eterna? Sim, ele é a própria vida eterna. E ele disse: quem crer em mim não experimentará a morte eterna. E às vezes a gente é apoiado, às vezes não em tradicionalismos, mas, por exemplo, na ciência, a gente acha que maior do que tudo é a ciência, que pode nos assegurar uma vida. Agora estamos vendo, ajuda tanto e é tão necessária, mas não dá conta de tudo. Às vezes a gente pensa, se eu tiver muito dinheiro, está assegurada a minha felicidade, a minha salvação. Não está. Temos
confiado como esses judeus confiavam nas suas tradições, temos confiado em que não pode nos salvar. E Jesus está nos dizendo, eu em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então, meus irmãos, é tempo de a gente se voltar para a palavra de Deus, essa palavra que tem sabor, que dá sabor à vida, que dá sustento nas lutas, que dá resposta às perguntas, que salva relacionamentos. Ah, se o mundo observasse a palavra, não é? Não haveria tantos pobres, não haveria tanta má distribuição das riquezas, não haveria fome no mundo, porque haveria bens para todos. Por que não escutamos a palavra? Não haveria tantos divórcios, não haveria tantas brigas e ódios entre nós, até as doenças não se disseminariam tanto, porque muito vem do descuido com o planeta, muito vem da gente se fiar em coisas e modos de viver que não geram vida. Que a palavra seja para nós, a palavra que é o próprio Cristo, arrimo de vida que dura para sempre. Que seja assim o final dessa nossa quaresma. Senhor, nosso Deus, abençoa a nossa quaresma que vai terminando. Seja verdadeiramente um tempo de refazer a vida, de renascer na Páscoa, de preparar-nos para sairmos muito mais felizes do que fomos até hoje. Senhor, ajuda-nos em família a crescer sempre mais ao redor da Tua palavra. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, coragem e fé. Deus está conosco.